tema dessa noite, que tem por título Como devemos lidar com os problemas na igreja. Você que gosta de anotar, você que é do tempo antigo, não tem problema não. Você que está é da moda antiga, né? Eu sou do tempo em que as irmãs, os irmãos, mais as irmãs, levavam caderninho, né? Pra igreja. Não é verdade, Aline? Lembra desse tempo lá? Caderninho, todo mundo anotava a palavra. Por quê? Porque, de fato, a gente precisa ser cristãos ruminantes. Você sabe o que é ruminar? Ruminar é aquele ato que o boi ou a vaca faz. Ele engole o alimento, depois ele fica mastigando uma tarde inteira aquele alimento. Mastigando. E eu creio que nós precisamos ser um pouco assim. Pegar a palavra de Deus, pegar aquilo que foi pregado, pegar aquilo que estamos estudando e começar a ruminar. Por quê? Porque a palavra de Deus é comparada a um tesouro e muitas vezes esse tesouro está escondido. Muitas vezes nós queremos uma palavra fast food, né? Vai no drive-thru e dá rápido essa comida aí, eu tenho que comer e sair correndo. Mas muitas vezes a palavra de Deus não traz, sabe? A gente precisa mastigar mais. A gente precisa entender, levar para a oração, entender, e ali vai ter um tesouro para nós, para a nossa vida. Quantos creem nisso? Eu creio muito nisso. Amém? Por isso, se você puder anotar, se você quiser anotar, eu te convido. O título hoje é Como devemos lidar com os problemas na igreja. E antes de ler o texto, eu só queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Se você nos visita, só levanta a tua mão só. Muito bem, sejam muito bem-vindos, família, ali, bem-vindos aqui. Muito bem-vindas. Aceitaram o convite. Obrigado por nos fazer essa visita aqui também. Nós temos um presente para vocês. No final do culto, vocês podem ir até ali no balcão de informações e pegar um presentinho para demonstrar o nosso carinho por vocês. Amém? Sintam-se em casa. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6. Está aberto aí? Vamos ler então. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam as questões em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa o outro diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, meus irmãos. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou até exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Paulo está tratando aqui mais um problema da igreja. Como nós já, desde o começo dessa carta, vimos, Paulo escreve essa carta para ajustar muitos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Por isso o nome do nosso tema é a Igreja Imperfeita. Porque nós temos um Deus perfeito, mas nós ainda somos pessoas imperfeitas. Nós somos obras inacabadas. Ainda temos problemas com vaidade, com medo, com discórdia, com vários tipos de emoções e sentimentos e ações erradas, mesmo no meio da igreja. E aqui Paulo está tratando mais um problema que ele soube que estava acontecendo na igreja de Corinto, e esse problema era um problema mais geral. Paulo soube que alguns irmãos estavam levando os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja para as pessoas de fora. Muitos deles, inclusive, estavam processando o outro irmão por algum motivo, alguma razão, algum desentendimento nos tribunais humanos, nas cortes da cidade de Corinto. É muito interessante porque, nesse tempo, Corinto sendo uma cidade muito perversa, os juízes dessa cidade eram perversos. Eram entregues a suborno, propina, e geralmente davam uma causa ganha para aquele que pagava mais. Então existia também moderadores, pessoas que não eram juízes, mas ajudavam a julgar as causas corriqueiras. Porque muitas pessoas não tinham dinheiro para dar suborno, então eles procuravam esses moderadores. E o que estava acontecendo aqui é que os irmãos estavam procurando esses moderadores de fora para julgar as causas entre eles. E Paulo fala que isso é um problema. A pergunta que se levanta nessa noite, que nós precisamos responder com esse texto, é: como que nós devemos resolver os problemas de relacionamento
dentro da igreja. Talvez você já teve um problema dentro da igreja. Talvez você já saiu de uma igreja porque você teve um problema. Talvez alguém teve um problema contigo dentro de uma igreja. E o que o apóstolo Paulo traz para nós é que existe uma forma de resolver os problemas que acontecem dentro da igreja. E nós precisamos buscar essa forma, para não sofrer as consequências de levar os problemas da igreja para os de fora. O primeiro ponto que Paulo levanta aqui é que os problemas dentro da igreja são uma realidade. Paulo aqui reconhece, nós somos problemáticos. Nós temos desavenças. Nós somos pecadores, somos problemáticos. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala, olha para ela e diz, você é problemático. Eu sou problemático. Por isso que nós nos desentendemos muitas vezes. Paulo fala, quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, Paulo não fala assim, se você estiver. Paulo não tem essa falsa. Você ter a esperança de que não vai ter nenhum problema dentro da nossa igreja, meu irmão, eu preciso quebrar isso agora em nome de Jesus. Nós vamos ter. Vai ter alguma coisa que vai te incomodar, vai pisar no teu calo. E Paulo usa a palavra quando. Quando tiver, é porque de fato ainda somos obras inacabadas. A palavra fala que Deus está fazendo uma obra em nós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Então, dia após dia, nós nos percebemos imaturos e aí pedimos maturidade, nós vamos subindo os degraus da maturidade, como Paulo fala, de glória em glória, nós vamos se tornando mais parecidos com Jesus, que é o homem perfeito. Amém? Então, até lá, nós vamos ter desavenças. Deus está transformando essa pessoa que está do teu lado. Deus está fazendo uma obra nela. Existe uma placa escrita bem grande na nossa testa em obras. Mas muitas vezes o que nós esperamos dessa pessoa que está do nosso lado é perfeição. Muitas vezes o que nós esperamos da pessoa do nosso lado é a maturidade suprema. Nós queremos que ela seja a pessoa mais madura possível. Que ela não nos atrapalhe, não fale coisas que nos desagrade. Mas isso não vai acontecer. Então Paulo ele já está arrumando um pouco dessa visão dentro da igreja. E o fato é que nós decepcionamos as pessoas e elas nos decepcionam. Então, isso não é um negócio novo, nem um negócio local. Por exemplo, quantas famílias você já viu que brigou? Por exemplo, morreu um avô, e aí os bens ficaram à disposição dos irmãos. E aí, o que aconteceu? Eu já vi famílias se dividindo, irmão brigando com o irmão. Tava tudo bem, até o pai morrer e sobrar a herança. Aí o bicho pegou, viraram inimigos. Irmão brigando com o irmão, pais brigando com filhos. Nem o amor fraternal, nem o amor de irmandade é capaz de impedir desavenças. Famílias brigam, casamentos têm problemas, nações entram em guerra. Então, a verdade é que desde quando o pecado entrou no mundo, nós começamos a travar uma guerra entre nós. Nós começamos a ter problemas de relacionamento entre nós. Mas por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus teve problema. A partir do momento em que nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, nós também refletimos essa quebra com os nossos irmãos. Ao ponto de até o apóstolo Paulo brigar com o irmão Barnabé. Aí você pode pensar, nossa, mas até o apóstolo Paulo era pecador. Tu vê. Se dividiram porque eles discordaram em algum ponto da missão, aí um foi para o lado, outro foi para o outro. Porque brigaram. E a situação de Corinto era tão grave que, além de ter esses problemas dentro da igreja, problemas que eram talvez graves, problemas mais tranquilos, mais fáceis de resolver, mas o grande problema que Paulo está trazendo para nós, a gravidade do que ele está trazendo para nós é que os irmãos estavam arrastando um ao outro para os tribunais, estavam indo para a corte. E aí vem um outro ponto que ele levanta. Qual ponto? Os problemas dentro da igreja geram consequências fora dela. Os problemas que acontecem dentro da igreja, muitas vezes, se não solucionados da forma certa, se não encarados da forma certa, se nós não sabermos lidar com esses problemas, isso vai gerar consequências fora da igreja. E o primeiro problema que Paulo está falando para nós aqui, de não saber resolver as desavenças na igreja, é que gera um péssimo testemunho para a igreja. É um péssimo testemunho. Ele fala, como vocês se atrevem a recorrer ao tribunal humano para decidir questões entre vocês? E Paulo, ele não está falando nem sobre o tribunal em si, ele não se interessa se o tribunal é justo ou não. Ele está falando, é um testemunho muito feio para a igreja quando vai lavar a roupa suja fora.
É um problema muito grande quando nós começamos a tratar os problemas da igreja no Facebook, no Instagram. É muito feio quando nós levamos para os tribunais da mídia social, quando nós temos problemas internos. Nós somos promovedores de vergonha, de um testemunho feio. Por quê? Porque de fato a igreja precisa entender qual é a posição que ela ocupa aos olhos de Deus. E o fato de eles estarem fazendo essa atitude de levar um irmão ou outro para o tribunal é porque eles não entendiam. E Paulo fala, vocês não sabem que um dia vão julgar os anjos, vão julgar o mundo. Não sabem que nós julgaremos os anjos. O que Paulo está dizendo é que a igreja um dia vai julgar o mundo. Você vai participar do julgamento do mundo, junto com Cristo. Cristo vai estar julgando o mundo e você vai estar lá como igreja junto com Cristo. E o interessante é que ao invés da igreja estar numa posição de juíza, quando um irmão leva o outro para o tribunal, ela está se colocando como ré. Ela senta na cadeira dos réus. Inverte o papel. E Paulo diz que isso é muito grave. Porque quando a igreja de Corinto se colocou nessa posição, ela começou a ser julgada pelo mundo e não julgar o mundo. E isso traz vergonha ao corpo de Cristo. Paulo fala, eu digo isso para envergonhar vocês, porque isso é uma vergonha. Com todo amor, Paulo está falando isso. Ele está dizendo, olha, quando você vai reclamar... Bom, reclamar de um serviço mal prestado que você tem nas redes sociais é uma coisa. Né? Eu mesmo fui tentar cancelar o Sem Parar uma vez e não conseguia cancelar. Tu acredita nisso? O atendente se fingiu de louco para não cancelar. Eu acho que ele tinha meta, provavelmente. E aí ele viu lá, se eu cancelar mais um, eu não vou bater a meta. E ele se fingia de louco, a gente tá de prova. Se fingiu de louco. Eu falei, cara, tá com algum problema? Eu só quero cancelar. Eu já te expliquei tudo porque eu quero cancelar, não vou mais usar. Ele se fingiu de louco. Eu não consegui. Ficou 30 minutos tentando e eu fui obrigado a desligar, porque chegou uma hora que parecia que eu estava falando com um robô. Eu sabia que era uma pessoa, mas eu estava falando com um robô. Eu falei, cara, isso não é possível. Não é possível uma coisa dessa. E aí eu fiquei cheio, sabe, daquele sentimento de injustiça. Eu falei, vou fazer, eu tive uma ideia. Vamos ver se eles não vão cancelar. Fui no meu Instagram, botei, gente, tive um problema com Sem Parar, só quero cancelar. Eu não vou mais usar, vocês já sabem, aqui nos Estados Unidos não tem Sem Parar, eu só quero cancelar. E o Sem Parar não me permite cancelar. Então, uma dica pra vocês, tomem cuidado com o Sem Parar. É um caminho sem volta. Adivinha o que aconteceu? Oi, senhor Alex, aqui é da administração do Sem Parar, nós vimos o seu post, seu store, você está tendo algum problema? Eu falei, sim, eu estou tendo um problema, eu quero cancelar e não consigo. Me passa o seu CPF, olha, esse aqui é o meu CPF. Não deu 2 minutos. Senhor Alex, já fizemos o cancelamento, se tiver mais alguma coisa que nós possamos fazer, é só o senhor falar, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Aí eu falei, gente, obrigado, Deus os abençoe. Bem rápido. Porque muitas vezes funciona, né? Quando a gente não... Agora, Paulo está dizendo que quando nós temos problemas dentro da igreja, nós envergonhamos a Cristo, envergonhamos o corpo quando nós fazemos, quando nós tratamos ela como tratamos um serviço de passagem, né? Como é que é? Pedágio. Quantas vezes nós vimos nas redes sociais as pessoas, igreja, ninguém gosta de mim, não sei o quê, aquela textão, né? Textão, bem textão. Eu fui lá e o pastor não falou comigo, textão. Fui lá e o irmão olhou torto para mim, textão. Fui lá e textão. E a igreja de Cristo sendo jogada na sarjeta para o mundo olhar e julgar, dizendo, é tudo igual mesmo, igreja, né? Esse pastor é tudo igual, é tudo assim e tal. E Paulo está falando isso é muito triste, porque isso envergonha o corpo de Cristo. Essa atitude fere a maior evidência do cristianismo. Eu fico imaginando, naquele tempo, um mediador ou um juiz. Eu fico imaginando hoje. Peço para você me ajudar. Comece a imaginar. Quem já foi numa corte? Ninguém quer dizer, né? Tá bom. Alguns já foram numa corte. Aí você vai na corte, tá o juiz lá. E aí tá os 2 irmãos. Aí o juiz fala assim, e aí? Pois é, seu juiz, nós somos da igreja Ondatura. Igreja cristã. Que legal, vocês 2 vão lá? Nós somos irmãos em Cristo, irmãos em fé, mas nós temos um problema. Qual o problema? Eu emprestei $20 para esse camarada e ele não me paga faz um tempo. Por isso eu resolvi processar ele, para ver se ele me paga, ver se ele se toca. Então vocês são irmãos, vão na mesma igreja, e aí um está processando o outro. Esse evangelho funciona mesmo, né? Não é o evangelho que diz que nós temos que amar o próximo? Não é o evangelho que diz que nós devemos perdoar? Ou não é o evangelho que diz que nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos? Esse evangelho aí não deve ser, você não deve funcionar. Olha que vergonha.
E ainda é capaz de, no final, o juiz dá a sentença e eles falam: vamos visitar nossa igreja lá, conhecer a igreja. Quem quer vir visitar uma igreja que nem está levando outro para o tribunal? Então Paulo está dizendo que isso fere a maior evidência do cristianismo, que é o amor, que é amar. E Jesus mesmo diz: o mundo conhecerá a Deus quando vocês amarem uns aos outros. Nós seremos conhecidos como o povo do amor. Amém? E aí Paulo fala que é falta de sabedoria levar o irmão a um julgamento. Cuidar dos problemas internos fora da igreja é falta de sabedoria. É uma derrota para a igreja. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês, Paulo fala. Quando surge problema e ele não é resolvido à luz da palavra, isso é uma derrota. Quando nós precisamos de recursos humanos para resolver problemas que a palavra já dá recurso, que a palavra já dá direção, é uma derrota. Nós fazemos da palavra ineficiente. Nós fazemos da palavra mentirosa. Nós dizemos assim: não, a palavra não é suficiente para resolver os problemas. Nós precisamos de sabedoria do mundo, de advogados. Nós precisamos de um tribunal superior para... Porque a palavra talvez não resolva esses problemas. É isso que nós estamos fazendo quando temos problemas dentro da igreja e buscamos auxílio fora. A igreja de Corinto era uma igreja onde não prevalecia a verdade. Era uma igreja onde a justiça e a caridade e o amor não prevaleciam, e muito menos o perdão. Era uma igreja que não exercia o perdão. Era uma igreja com sede de justiça própria. O problema é que a palavra diz que a nossa justiça, quando você quer fazer a justiça da tua forma, essa justiça é comparada a trapos imundos. Você sabe o que é um trapo imundo? Naquele tempo, os leprosos, eles usavam uma bandagem no braço. A carne ia ficando podre, eles usavam uma bandagem. Sabe aquela faixa que passa assim para proteger a ferida? Então, o problema é que aquela bandagem lá eles não trocavam. Muitos deles eram pobres e ficavam sempre a mesma. E ela ficava um trapo imundo. A nossa justiça Deus comparou a esse trapo. Por quê? Porque Deus é o justo juiz. Só Ele sabe a correta justiça. Só Ele sabe, não só uma versão da história, mas Ele sabe a história por completo. Ele sabe todas as intenções do nosso coração. Por isso, Ele tem a forma correta de julgar. Outro ponto que Paulo levanta para nós aqui é que existe uma solução para os problemas dentro da igreja. E aí ele começa a mostrar como que nós devemos conduzir, quais são as soluções para o problema. Primeiro dessas soluções é evitar as contendas dentro da igreja. Maturidade é você saber lidar com as imaturidades. É você evitar criar problemas. É você evitar contendas. Paulo está dizendo, nós precisamos amadurecer. Você precisa amadurecer. E amadurecer é não ser guiados pela carne, pelos instintos, pelas vontades. Amadurecer é você entender que o nós é mais importante do que o eu. De que a vontade de Deus para a igreja prevalece a minha vontade. Muitas vezes eu tenho vontade que a igreja faça algumas coisas, mas não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Imaturidade é entender isso. Caso surjam contendas dentro da igreja, elas devem ser levadas para os irmãos da igreja, para as autoridades da igreja. Não devem ser levadas para os tribunais. E quando eu digo tribunais, eu falo todo tipo de tribunal. Seja o tribunal da rede social, ou sejam tribunais. Mas pastor, será que existe isso? Será que existe pessoas que processam outras dentro da igreja? Existe. Talvez você ainda não passou por um momento desse, mas existe, infelizmente. Então, existem recursos para se resolver os problemas dentro da igreja. Paulo diz que nós precisamos resolver esses problemas internamente. Isso não é passar a mão na cabeça de ninguém. Isso não é aliviar para ninguém. Isso é proteger a igreja. Proteger o nome de Cristo. Isso é lavar a roupa suja dentro de casa. E até para os casais fica essa dica, né? Eu não sei você, mas é feio ver um casal brigando. Você já viu um casal brigando na sua frente? É complicado, né? É constrangedor, é vergonhoso. Lugar de resolver as arestas é em casa. É só você e o seu cônjuge. Só você e seu marido ou sua esposa. Só vocês dois. Da mesma forma, Paulo está dizendo, os problemas que você enfrenta com a igreja devem ser resolvidos dentro da igreja. Para não gerar aqueles problemas que os coríntios estavam gerando, para o nome de Cristo.
Nós precisamos estar dispostos a sofrer o dano se for possível. E a proposta de Paulo não é direito de justiça, mas é o exercício do perdão. Uma vez eu fui deixar meu sogro no centro da cidade, e assim que ele saiu do carro, eu estava estacionado numa das ruas, um outro carro veio me fechando, assim, eu estava na vaga, né? Ele veio me fechando, e aí nós batemos, assim, ele me fechou e bateu no carro dele, ele parou na frente, ele ia estacionar, normalmente ali na frente de umas vagas, né? Ele ia estacionar e ele bateu. Aí eu saí do carro, meu sogro viu, e um outro pedestre que estava ali viu também, e quando eu saí do carro, o nome do pedestre era Marcos. O Marcos falou pra mim assim: a culpa foi dele, cara. Eu vi, ele entrou fechado, ele já entrou, tu não teve nem como, né? Ele já entrou fechado, eu vi, foi dele. Eu já gravei, né? Eu já tinha visto aquele cara em algum lugar, cidade pequena, né? A gente já sabe mais ou menos quem é quem. Aí ele era um personal trainer, né? E aí o cara veio todo cheio de justiça: ó, bateu no meu carro, não sei o quê, a culpa foi tua. Eu falei: não, peraí. As pessoas viram aqui que foi você que bateu e tal. O cara é advogado. Aí tá. Aí o que nós vamos fazer? Vamos trocar telefone, trocamos telefone ali. E aí ele me ligou depois de novo, falou: ó, cara, como foi tua, meu carro vai custar R$650 e eu quero que você pague e tal. Eu falei: cara, poxa, eu tenho um testemunha. Ele falou: eu tenho um vídeo aqui que mostra que a culpa foi tua, então me manda. E se eu me convencer, eu pago pra você sem problema algum, né? E aí ele não me mandou o vídeo, não tinha vídeo nenhum. E eu, tudo bem, acho que ele meio que se convenceu. E de repente chegou um oficial de justiça na minha casa. A mulher ligou: Alex, tem um oficial de justiça aqui querendo falar contigo. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz, né, cara? Aí desci lá, eu fui ver lá, fui processado pelo advogado pra pagar o carro dele, R$150. Aí liguei pra um amigo meu que é advogado, eu falei: cara, o que eu tenho que fazer aí? O cara tá me processando e tal. Aí ele falou: não, Alex, só se ele tiver provas e tal, mas pelo que eu tô vendo aqui, não tem prova nenhuma, nada, cara. Você vai ter que ir na audiência, lá você vai dizer se você vai querer pagar ou se você vai querer se defender. Aí tá bom, aí fui na audiência, lá no fórum, né, no banco dos réus. E aí, quando perguntaram lá, eu conversei com o advogado foi junto. Eu falei pra ele, cara, eu vou pagar, vou perder, vou perdoar e vou perder, vou pagar R$650. Mas por quê? Cara, eu sou pastor, cara, sou ministro da palavra. Eu não quero envergonhar o nome de Cristo, eu prefiro perder. Eu prefiro perder R$650 do que ficar brigando, tentando provar algo que... Não, eu prefiro pagar. E aí falei lá pra mulher, o cara ficou até meio surpreso assim, quando eu falei: não, vou pagar, não tem problema, tá bom. Aí, ok, a mulher só escreveu lá, ok, pagou. Mas o melhor vem depois. Eu resolvi perdi R$650, não fiquei pobre, obviamente, né? E na semana seguinte, preguei a palavra no domingo de manhã, lá na onda. Quando eu desci, veio um irmão falar assim: pastor, quero te dar uma oferta. Eu falei: é? Então tá bom. Aí tirou um envelope, me deu um envelope. Aí cheguei em casa com a Aline, R$300. Que bênção, né? Aí outro irmão mandou uma mensagem: pastor, qual é o teu Pix? Quero te mandar uma oferta. Eu falei: amém, irmão. Aqui, ó, esse aqui é o meu Pix. Adivinha? R$350. Meus amigos, Deus é o justo juiz. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que quando nós fazemos algo por Ele, Ele está conosco. Ele sabe que quando nós perdemos é que nós ganhamos. Aquele homem, um rapaz novo, talvez um novo advogado, ficou constrangido, porque ele sabia que ele estava errado. O que Paulo está dizendo é que muitas vezes a gente precisa ter essa posição, sabe? Não querer justiça. Não querer, se a nossa justiça vai envergonhar a igreja, vai envergonhar a Cristo, precisamos de justiça. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa força. Ele é o nosso juiz. E Ele conhece a nossa causa. Ele sabe que se nós perdemos aqui, nós ganharemos para a eternidade. Eu poderia contar mais algumas causas aí que eu perdi para que Cristo não fosse envergonhado, mas que Ele sempre esteve presente nos sustentando com o seu poder. Então Paulo está dizendo: você precisa estar disposto a perder. Ninguém quer perder. Nós não queremos se esvaziar, mas eu preciso lembrar que o próprio Cristo perdeu. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, Paulo fala: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, servo. Nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi
obediente até a morte e morte de cruz. Jesus decidiu perder para que você pudesse ganhar a vida eterna. Às vezes quando nós perdemos, muito se ganha para o reino. Talvez quando você recua, o reino avança por meio da sua vida. Então nem sempre sede por justiça tem a ver com a palavra de Deus. Então fica aqui o alerta para nós. Cuidado com o que você acha que é o seu direito. Cuidado com o que você acha ser a sua justiça. Para que você possa viver no sobrenatural. Amém? Eu quero viver no sobrenatural. Você também? Quando a gente olha para aquela história de Pedro andando sobre as águas, você fala: Deus, eu quero andar sobre as águas. Oh, aleluia, como é bom andar sobre as águas. E aí você canta: se o mar me submergir, a tua mão, né, me faz andar sobre as águas. Muito bom, Cassulinho. Enfim, a gente quer andar sobre as águas. A gente quer, no tempo de tempestade, andar no sobrenatural. A gente quer viver o sobrenatural de Deus. Mas a gente muitas vezes não sabe o que é o sobrenatural de Deus. A gente acha que o sobrenatural de Deus é algo mágico. É a vitória que tem sabor de mel. É tipo assim, é triunfar sobre as pessoas. Mas andar nas águas, ou viver o sobrenatural, é dar a outra face. Isso é ser sobrenatural. Porque aquilo que o mundo fala: cara, eu não faria isso, mas eu faço porque eu não sou desse mundo. Eu sou sobrenatural. Eu não vivo naturalmente, eu vivo sobrenatural. É você, quando alguém te pedir para andar uma milha, você andar duas. É quando te roubarem o cinto, você dá a capa. O que isso significa? É não se vingar. É não ter sede de vingança contra o outro. É você confiar em Deus ao invés de confiar nas pessoas. Isso é viver sobrenaturalmente. Quando dois irmãos entram num tribunal, o único que ganha é Satanás. O único que sai triunfante quando um irmão leva o outro para um tribunal, sendo em uma live de YouTube, sendo numa live de Instagram, sendo num post, sendo num story, o único que sai rindo é Satanás. Porque Paulo diz que nós precisamos de fato viver igreja, viver o amor entre nós. E nós precisamos nos autoavaliar. Paulo mostra à igreja de Corinto que o fato de existir contenda entre eles deve nos levar a uma autoavaliação. Existem problemas no meio da igreja, mas será que eu estou sendo esse problema? Se você fizer uma autoavaliação, você é o problema ou você é a solução dentro da igreja? Você é o servo ou você é o servido? Posto ou você é o crítico? Você está no jogo ou você está na arquibancada só tecendo críticas como um técnico, né? No jogo de futebol é assim, né? Tem milhões de técnicos. Todo mundo sabe o que deveria ser feito, mas ninguém está lá, né? No jogo é difícil você estar no jogo. É difícil você estar com a mão na massa e ter várias pessoas ainda, irmãos no nosso lado, criticando, falando mal, falando como deveria ser, como não deveria ser. Paulo diz: vamos se avaliar. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele faz uma lista de pessoas que não herdam o reino de Deus. E aí Paulo nos traz essa direção. Nós precisamos nos avaliar o nosso coração, a nossa prática de vida cristã. Nós precisamos avaliar como nós estamos vivendo igreja. E aí ele termina esse trecho dizendo: alguns de vocês eram assim antes. Muitos eram bêbados, muitos eram imorais, outros eram caluniadores, enganadores. Muitos de vocês viviam essa vida antes, mas agora vocês foram declarados justos, santos, diante de Deus, purificados no nome de Jesus. Houve um milagre na vida de vocês. Essa cidade, que era conhecida como a cidade do pecado, conheceu a graça de Deus por meio da vida de vocês. Vocês foram transformados, vocês receberam uma vida nova. Se algum de vocês diz: Paulo, mas não dá para viver assim, não tem como perdoar. E aí Paulo fala: lembre-se quem você é hoje. Você não é mais aquele cara de anteriormente, você não é mais o velho homem que não perdoava. Você recebeu uma nova vida e agora você pode perdoar. Antes você não conseguia amar, agora você pode amar porque você recebeu o amor na sua vida. Antes você não conseguia parar e era escravo das suas vontades. Hoje, por meio de Cristo, as algemas do pecado se quebraram na sua vida e você pode ser livre disso. Você pode ser tentado, mas o pecado não te escraviza mais. E Paulo diz tudo isso porque vocês receberam o Espírito Santo. Tudo isso porque Cristo entrou na vida de vocês. É possível resolver esses problemas no meio de vocês, porque vocês já não são mais do mundo, vocês já não precisam mais dos recursos do mundo, vocês são de Cristo. Vocês são santos.
Vocês são novas criaturas. E talvez essa noite eu preciso relembrar isso a você. De que houve um milagre de graça na sua vida. Houve uma transformação da parte de Deus. Talvez eu preciso, com essa palavra, relembrar que você não precisa mais seguir o modus operandi do mundo. De que você não precisa mais viver de acordo com a cultura desse mundo. Mas que você está numa nova cultura, numa cultura celestial. Porque você já não pertence mais a esse mundo. Você pertence à eternidade. Você pertence a Deus. Você pertence a outro mundo. Você é um peregrino aqui. A palavra diz que você está de passagem. Talvez 80, 90, 100 anos. Mas é apenas uma passagem. E que nós vamos viver a vida eterna. E nesse lugar, nesse novo tempo de vida eterna, não vão ter tribunais. Porque não haverá pecado, não haverá desavença, não haverá dor, não haverá luto, não haverá lágrimas. Não haverá essa luta. Não vai ter essa dor de ser injustiçado. Por quê? Porque é um reino de paz, alegria e justiça em Deus. Assim como Paulo estava lembrando aqueles irmãos, nós precisamos lembrar de que se nós não nascermos de novo, como Jesus disse a Nicodemos, né? Como assim nascer de novo, Jesus? Por acaso eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo e sair como um bebê? Eu sou muito grande, eu sou velho, não tem como isso acontecer. E aí Jesus disse, eu não estou inaugurando um reino físico. Eu estou inaugurando um reino espiritual. Portanto, todo aquele que nascer no Espírito vai viver esse reino. Todo aquele que nascer como uma nova criatura, no Espírito, no batismo do Espírito. Esse então é que viverá o reino de Deus. Você quer herdar o reino de Deus? A primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a Deus. Porque todos aqueles que o buscam o encontram. A palavra fala isso. Existe esse anseio por Deus no nosso coração. Essa fome que nós temos. Essa fome que nós tentamos muitas vezes satisfazer no pecado. E que quando nós vamos ao pecado, a gente não mata essa fome, essa sede. Eu vou dizer para você, essa fome é de Cristo. Essa fome é do único que se intitulou Pão que desceu do céu. Cristo não é para ser entendido, Cristo é para ser devorado. Cristo é para a gente ter uma experiência, como aquela mulher que se jogou no pé dele e diz, eu tenho um perfume, eu quero derramar nos teus pés, eu não quero te entender, eu quero me relacionar contigo. Devorar Cristo é como estava Marta e Maria numa casa, Marta estava fazendo as coisas, mas Maria estava aos pés ouvindo o que Jesus estava para dizer, estava falando. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Esse encontro não vai mudar o fato de você ter tentações. Mas como Jesus disse, sempre que nós sujamos os pés, Ele é fiel, justo, digno de nos lavar os pés toda vez que nós pecamos. Ele nos dá novas vestes. Ele nos dá uma nova identidade nele. E aí, a nossa nacionalidade muda. Ao invés de você ser um brasileiro, um americano, você se torna um santo do reino do Senhor. Você se torna de outro lugar. E aí você pode até cantar. Hoje eu estou musical. Da linda pátria estou muito longe. Quem conhece essa música? Você é crente de verdade, meu irmão. Não que quem não conhece não seja. Talvez seja um crente mais moderno, né? Mas é porque nós precisamos internalizar essas verdades para que a gente não caia no erro que os coríntios estavam caindo, de resolver os problemas da forma errada. Nós temos a palavra de Deus que é o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés, para nós caminharmos nesse mundo. E nós precisamos de fato pegar essa luz e caminhar de acordo com ela. E colher bênção. Nós colhemos bênção dessa forma. Amém?